Beleza? Vamos lá, né? Começar continuar aí do movimento uniforme e vamos ver aí mais 4 questões relacionadas a essa temática, né? Ok? Primeira questão. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 km, sendo 4 km por hora a velocidade média das águas. O percurso mencionado será cumprido pelas águas em aproximadamente 30 dias, 10 dias, 25, 2 dias ou 4 dias. Então, nós temos aqui um problema de velocidade média, né? Beleza? Aqui eu tenho a velocidade média e a distância percorrida pelas águas da chuva do rio Tietê até o rio Paraná, de 1.000 km. Então, é a aplicação direta da definição de velocidade média, né? Velocidade média é a razão entre a distância percorrida e o tempo que leva para ser percorrido aí essa distância. Beleza? Então aqui eu tenho a velocidade média 4 km por hora. O espaço percorrido de 1.000. Eu quero encontrar o tempo. Então produz estranho produz mesmo, aqui como tivesse 1, né? 4 ΔT igual a 1.000. Logo, ΔT 1.000 dividido por 4 vai dar 250 horas. Aí, como a resposta está em dias, você tem que lembrar que cada dia corresponde a 24 horas. Então, isso aqui, 250 horas, é aproximadamente 10 dias. Ou seja, um pouquinho mais de 10 dias, né? Porque 10 dias dá 240 horas, sobra aí mais 10 horas aí, né? Então, a resposta que mais se aproxima dessa questão é 10 dias. Então, é o tempo que essa água vai levar para descer do rio Tietê até o rio Paraná. 10 dias. Vamos ver outra. Questão 2. Dois carros A e B de dimensões desprezíveis movem-se em movimento uniforme e no mesmo sentido. No t igual a 0, os carros se encontram nas posições indicadas na figura. Determine depois de quanto tempo A alcança B. Então, a condição desse problema é para o carro A alcançar B, o carro A ele alcançar o carro B. Então, qual é a condição? Que as posições desses carros sejam iguais. Então, a posição do carro A tem que ser igual à posição do carro B. Então, eu vou encontrar essas duas posições, igualar, e aí eu sei qual é o tempo que vai levar para acontecer essa ultrapassagem, né? Ok? Então, começando pelo carro A, eu tenho, a posição do carro A vai ser, como a distância entre eles é 1.000 metros, vamos supor que aqui seja a origem, né? Então, vai ser 0, que é a posição inicial, mais a velocidade do carro A multiplicado pelo tempo. Então, a função horária de A vai ser 20t. Lembrando que eu estou trabalhando aqui no movimento uniforme, na função horária das posições. S é igual a S0, V vezes T. Isso aqui é a função horária para o movimento. Certo? Então, vamos fazer a mesma coisa para o carro B, né? Então, a posição do carro B, como o carro B está à frente do carro A 1.000 metros,
Então, esse 1.000 metros é a posição inicial do carro B, mais, né, tá no mesmo sentido, né? Então as velocidades têm o mesmo sinal, mais 15, que é a velocidade de B, 15 vezes T. Então a posição do carro B vai ser 1.000 mais 15T. Encontradas as duas posições, eu vou para a condição do problema. A posição do carro A é igual à posição do carro B. Posição do carro A, 20T. E do carro B, 1.000 mais 15T. Passo o T para o primeiro membro, equação do primeiro grau, 20T menos 15T igual a 1.000. 5T igual a 1.000. T é igual a 1.000. Multiplicando, divide. 1.000 dividido por 5, exatamente 200 segundos. Ou seja, o carro A vai levar 200 segundos para alcançar o carro B. Então, alternativa, letra A. Ok? Continuando. Terceira questão. A função horária das posições de um móvel sobre uma trajetória retilínea é S igual a 10 menos 2T no SI. No SI significa que o espaço é em metros e o tempo em segundos. Pede-se a posição do móvel no instante 6 segundos. Então, na letra A, você tem a função, coloca aqui, S igual a 10 menos 2T. Então, a letra A, qual é a posição em 6 segundos de movimento? Então, é só substituir o valor de T por 6 na função dada do problema. 10 menos 2 vezes 6. 10 menos 12. A posição é menos 2 metros. Então, ele está na posição menos 2 metros. Na letra B, o deslocamento do móvel é entre 1 e 4 segundos. Então, deslocamento entre 1 e 4 segundos. Então, nesse caso aqui, o deslocamento é você pegar a posição final menos a posição inicial. Posição em 4 segundos menos a posição em 1 segundo. Vou colocar aqui o módulo, porque esse movimento é retrógrado, que a velocidade é negativa. A velocidade é de menos 2. Então o movimento é um movimento retrógrado. Ele está no sentido contrário da trajetória, né? Certo? Então eu tenho que encontrar S4 e o S1, né? Então a posição em 4 segundos, só substituir o valor de T por 4. 10 menos 2 vezes 4. Posição em 4 segundos, 10. Resolve a primeira multiplicação, 2 vezes 4, 8. Dá menos 2 metros. A posição em 1 segundo fica 10. Substitui agora o valor de T por 1. Então, S1 é igual a 10 menos 2. A posição em 1 segundo vai dar 8 metros. Desculpa aqui, 10 menos 8, 2, positivo. Só para consertar. Certo? Então, o deslocamento vai ser o módulo de S4, 2, menos S1, 8. Aí aqui vai dar menos 6. E o módulo de um número negativo, ele é positivo. Então, o deslocamento aí em 4 segundos é de 6 metros. Na letra C, um instante que passa pela origem das posições. Isso aqui ele está dando uma informação. Todo problema que falar em origem das posições, você já sabe, a origem é S igual a 0. Beleza? Então é só substituir na função o valor de S por 0. Então 0 igual a 10 menos 2T. Ó. Isso aqui é o valor de S. Ó. Esse valor aqui.
Então, passando o t para o primeiro, 2t igual a 10. 10 divide por 2. Então, ele vai passar pela origem em 5 segundos de movimento, né? Em 5 segundos ele vai passar justamente na origem das posições. Vamos ver outra? Questão 4. O gráfico indica a posição de um móvel no decorrer do tempo, sob uma trajetória retilínea. Qual é a posição inicial do móvel? Qual a velocidade do móvel? Determine a função horária da posição em função do tempo. Determine a posição do móvel no instante t igual a 20 segundos. Então, toda a função, né? Onde eu tenho o espaço em função do tempo, o gráfico é uma reta, certo? Então, a função horária das posições, o seu gráfico é uma reta, é uma função do primeiro grau. Então, nesse caso aqui, esse movimento aqui é um movimento progressivo, né? Que a velocidade é maior do que zero. Se a velocidade for menor do que zero, você tem retrógrado. Beleza? Então, na letra A, ele quer a posição inicial. Como é que a gente encontra a posição inicial num gráfico de uma reta, né? De uma função do primeiro grau? Então, a posição inicial é onde a reta toca o eixo das posições, o eixo vertical. Então, tocou nesse ponto aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, é 2. Então, a posição inicial é 2 metros. É justamente de onde parte, né? Da origem, né, ó. Certo? Ó. Para t igual a zero, eu tenho uma posição inicial de 2 metros. Ou seja, visualmente no gráfico é onde a reta toca o eixo vertical, o eixo das posições. Tocou ali, não tenho dúvida, você já está tendo aí uma informação importante, que é a posição inicial. Beleza? Na letra B, a velocidade, né? Então a velocidade média, o que é? ΔS sobre ΔT. Onde é que eu vou encontrar o ΔS e o ΔT no gráfico, né? Se eu fizer esse prolongamento aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Essa variação aqui é o ΔT. Essa variação é o ΔS. Então, se eu dividir o ΔS pelo ΔT, eu tenho justamente a velocidade, que na realidade é a inclinação aqui, né? Certo? Está relacionado com a inclinação dessa reta com a horizontal. Então, isso aqui é numericamente igual à tangente da inclinação dada, né? Então, a tangente do ângulo formado aí dessa inclinação da reta com a horizontal. Ou seja, é a mesma definição de velocidade média. É você dividir ΔS por ΔT. Então, ΔS, ó, está justamente aqui, ó. Entre 2, né, e 7, houve um deslocamento de quantos metros? De 5. E o ΔT, houve uma variação de intervalo de quanto? De 0 para 1, a variação foi de 1 segundo. Então, a velocidade é de 5 metros por segundo. Beleza? Então, a velocidade no gráfico, ele está fornecendo o quê? O valor da tangente do ângulo formado da reta com o eixo horizontal, né? Isso no estudo de função do primeiro grau. Beleza? Então, na letra C, determine a função horária das posições. Ó, se você já tem a posição inicial e a velocidade, é só substituir na função horária. S é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo.
Essa é a função horária das posições no movimento uniforme. Então, S igual posição inicial 2, a velocidade 5 vezes T. Pronto. Essa é a função horária das posições. Na letra D, determina 20 segundos, né? Então, se eu já tenho aqui a função, é só substituir o valor de T por 20. Então, S é igual a 2, 5 vezes 20. S igual a 2, 5 vezes 20 dá 100. A posição é de 102 metros. Ou seja, em 20 segundos de movimento, esse móvel vai estar na posição 102 metros. Beleza? É isso aí, pessoal. Mais uma videoaula para vocês, para tirarem as dúvidas aí sobre movimento uniforme. Aqui nós tratamos velocidade média, função horária das posições e um exercício aí envolvendo o gráfico de um movimento uniforme, que é o gráfico da posição em função do tempo. Beleza? Um abraço aí para todos. Até a próxima videoaula.